Você é dessas que manda mensagem e depois fica a cada 5 segundos com a carinha no telefone para ver se a pessoa te responde? Ou você inventa uma desculpa para suas amigas para justificar por que determinada pessoa está te maltratando? E ainda, em último dos últimos casos, se você pensa que sem determinada pessoa você não vive, esse vídeo é para você. E eu não sou psicóloga, mas eu entendo bem disso. Eu também já vivi tudo isso. Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos bater um papo reto sobre isso hoje. Tenho certeza que se você não disse, você já ouviu as seguintes frases. Esquece fulano. E quando a pessoa não me quer, problema é da pessoa. Eu sigo a minha vida. Sim, para algumas pessoas isso é muito tranquilo, é fácil. Mas não é assim que acontece para todas as pessoas. E tudo bem por isso. Eu também estou dentro dessa quantidade de pessoas aí que tem dificuldade com isso. Assisti muitos vídeos aqui no YouTube sobre como superar determinada situação e vou te falar, nenhuma delas conseguiu me ajudar. Mas não é porque a qualidade, o ensinamento não era válido. É porque a gente só supera algo que a gente conhece. E talvez você tenha os padrões de repetições da dependência emocional e nem sabe que isso é dependência emocional, porque são atitudes tão normais, tão do dia a dia, que a gente nem se dá conta. Como é que a gente supera uma pessoa se a gente nem entende por que a gente acredita tanto que precisa daquela pessoa na nossa vida? Que sem aquela pessoa, a nossa vida não vai para frente. Se a gente não consegue entender por que a gente sabe que a pessoa, de vez em quando, maltrata a gente, é grossa, e ainda assim a gente quer aquela pessoa na nossa vida. Não supera, né? Você não sabe por que aquilo acontece, por que acontece sempre com determinadas pessoas, entra um, vai outro, e o teu ciclo continua sendo o mesmo, você sempre aceitando as coisas, as situações. Eu precisei, primeiro, entender que isso era dependência emocional, porque eu nem sabia que isso era dependência emocional. Então, o primeiro ponto é você nomear isso que você faz, esses comportamentos que acontecem na sua vida, essas atitudes que você toma com determinadas pessoas. E nomear isso me ajudou a descobrir a origem de por que eu sempre repetia determinadas ações com as pessoas. E aí eu descobri que o meu veio do meu apego inseguro ansioso, que é uma coisa que acontece em 99% dos casos lá na infância, mas que muita gente nem sabe que tem. Não sabe nem o que é isso, nunca nem ouviu falar. E eu também, mais uma vez, estou no rol dessas pessoas que nunca tinham ouvido falar disso. E aí eu vou te dizer 2 coisas que me aconteceram na vida e que me fizeram entender de vez que isso era dependência emocional e que não era legal. A primeira coisa foi onde tudo começou. O meu começou, como eu já disse, na minha infância, por uma situação com a minha mãe, corriqueira, normal, que qualquer família passa. A minha mãe tomou conta de mim até os 4 anos de idade. E eu me sinto uma privilegiada por isso. Ela e o meu pai tinham esse acordo. Meu pai trabalhava e ela tomava conta de mim. Mas aos 4 anos, minha mãe acreditava que já era uma idade boa para eu começar a interagir com as pessoas, porque logo, logo eu teria que ir para a escola. E porque aquilo ali era bom para eu desenvolver a psicomotricidade, aprender a socializar, viver num ambiente com outras crianças, né? Só que eu não pensei assim, não.
Eu fui, não me adaptei, fiquei internada, mas a situação chave disso tudo era que eu não entrava na sala de aula, eu não deixava ninguém se aproximar de mim. E eu ficava sentada no pátio externo com a minha mochila. E as poucas vezes em que a minha mãe passava na porta dessa creche, eu chamava desesperadamente por ela. E ela, numa atitude normal, que talvez até eu mesma teria há bem pouco tempo, antes de descobrir o apego, era: não vou dar atenção, porque se eu parar, vai ser pior. Ela não vai se adaptar. Só que não adiantou. Ela não parou e internamente a minha criança interior processou isso como rejeição, como abandono e me fez cada vez mais ficar apegada à minha mãe. Durante toda a minha vida, isso foi normal, isso nunca foi um problema. O assunto creche, às vezes, era até motivo da gente rir em conversas normais dentro de casa, nunca foi conflito. Mas isso me gerou essa marca e me gerou a dependência emocional. E a outra situação é, por conta do meu apego, eu sempre ouvi em casa que eu era carente. Ouvia isso dos meus irmãos. Ah, você é muito carente. Ah, você é muito chata. E isso internalizou e eu, na tentativa de não me expor, de achar que não queria sufocar as pessoas, então o melhor era ficar quietinha, o mínimo de atenção que a pessoa me dava, aquilo ali para mim já era o céu. Então, aceitar migalhas também gera dependência emocional. E hoje, de maneira bem simples, eu costumo dizer que a dependência emocional é como você estar com sede e beber refrigerante. Ela vai te aliviar ali na hora, mas pode ter certeza que depois ela volta e volta pior. Se você sente frio na barriga, se você sente palpitações, se você tem taquicardia, se você fica muito desesperada quando você manda mensagem para alguém, vê essa pessoa online e essa pessoa não te responde, se você tem alteração no seu sono, se você tem alteração na sua alimentação, se isso está parando a sua vida, você pode ter certeza que possivelmente isso é um sintoma da dependência emocional. E a dependência emocional quase nunca ela é por uma coisa que aconteceu agora. Isso é um padrão. Você repete essas situações com pessoas há anos. Só que são atitudes tão corriqueiras que já normalizou na sua vida. E sozinha você não vai conseguir descobrir a origem. Você precisa de um profissional. Não é assistindo um vídeo no YouTube que você vai resolver o teu problema. A minha função aqui não é ensinar você a superar. A minha missão com esse canal é alertar você aos sintomas que muitas vezes está aí gritando, você pode ou não ter percebido, mas que por algum motivo você vai adiando, vai deixando para depois. Então, antes que isso se torne um problema gigantesco na sua vida, procure uma ajuda. Não é vergonha, não é ser fraco. Isso não te torna menor do que ninguém. Pelo contrário, isso te torna uma pessoa extremamente corajosa. Porque precisa ser muito corajosa para olhar para dentro de si e desbravar esse mundo que vive há anos dentro de você, que te faz repetir padrões. É só aí que você vai conseguir superar a dependência emocional. É só aí que aquela frase que você já ouviu ou que você já disse, de seguir a vida, de esquecer fulano, de fulano que não me quer, eu simplesmente vou embora e
ele que perdeu. É só aí, depois de caminhar com a ajuda do profissional, que você vai conseguir colocar essas frases em práticas. De forma alguma, eu estou aqui para te ensinar a fazer, mas eu estou aqui para te alertar e para te dizer a importância que isso vai ter na sua vida. O quanto você vai se sentir mais leve, o quanto isso vai fazer bem para você. E isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Você precisa ter paciência, porque você está reeducando a sua mente. Você está mudando os seus padrões. E isso leva tempo. Isso exige que você seja extremamente paciente com você, gentil com você e que você entenda que você está aprendendo e que nesse caminho de aprendizagem você vai errar sim. Que errar não tem problema. Quando você erra, você não está regredindo. É que você está num processo. É como se você estivesse sendo alfabetizada. Você errou muitas vezes antes de aprender a ler, antes de aprender a escrever. E nem por isso você se cobrou, você se julgou, você se puniu. Você só fez, você só não desistiu. E é exatamente isso que você precisa agora. Procurar uma ajuda para entender se de fato o que você tem, o que você sente é dependência emocional, porque só o profissional pode te dar essa resposta. E a partir de então, começar a se reeducar. Hoje, o que eu faço, e eu ainda fico em vigilância porque não caminhei o suficiente para estar segura dentro do meu processo, é todas as vezes que eu vou mandar mensagem para alguém e que eu sei que eu gosto muito dessa pessoa, por que eu estou enviando essa mensagem? O que eu espero com essa mensagem? Se a pessoa não me responder agora, como que eu vou me sentir? Parece estranho, mas quando você se questiona o motivo de você enviar a mensagem, você entende se você está num lugar de querer comunicar algo ou apenas de manter contato, de querer ter a pessoa perto, de se fazer presente. Isso faz você dar um passo atrás para você entender se você está num lugar de pessoa segura ou se você está num lugar de pessoa carente. Isso te dá clareza. Isso faz você repensar se vai ou não enviar a mensagem. Outra coisa que eu faço muito é respirar. A gente pensa que não, mas a técnica da respiração ajuda bastante nesse processo. Porque quando você respira, você oxigena o cérebro e você também dá um passo atrás, clareia a mente e até reformula a mensagem que você vai mandar. Ao invés de mandar uma mensagem com um peso de cobrança sobre algo ou cobrança de uma resposta imediata, isso faz você transformar aquela mensagem em algo mais leve. E isso é muito importante. Isso é sinal de que você está caminhando. Procure ajuda, você não está sozinha. Não é fácil, mas é perfeitamente possível. Desde que você seja gentil, paciente e tenha constância. Não espere que você vai começar hoje e daqui 2 dias, 3 dias, você já aprendeu tudo. Porque todos os dias você vai aprender uma coisa diferente. Todos os dias vai vir um insight sobre algo, sobre uma situação que aconteceu e que vai te ajudar a virar mais um pouquinho essa chave da cura, do sair desse padrão da dependência emocional. Se de alguma forma, com esse vídeo, eu conseguir transmitir alguma mensagem importante para você, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém que você sabe que passa por essa situação, mas que a pessoa ainda não consegue ter essa clareza, compartilha com ela. Eu vou adorar ser um pontinho
no meio desse oceano de luz para essa pessoa. Você não está sozinha nessa jornada. Eu acredito em mim, eu acredito em você e eu acredito que a gente é capaz de superar tudo isso. E isso é só o começo. Uma informação muito importante agora para você. Eu comecei a minha caminhada com o SUS. Sim, eu encontrei no SUS um acolhimento psicológico muito incrível. Se você tem uma clínica da família ou em outros estados é chamado de UBS, se você tem uma UBS perto, vai até ela. Veja se lá você encontra um grupo de terapia. Com certeza lá tem uma psicóloga de apoio. Peça para conversar, agenda uma consulta. O SUS tem caminhado comigo há quase 5 anos na minha jornada psicológica. E foi ali que eu encontrei muito carinho, muito acolhimento e que eu descobri muita coisa. Se hoje eu estou aqui, eu agradeço ao SUS. É isso e até o próximo vídeo.